Queridos, abra a sua Bíblia, ou então o seu smartphone, ou então olhe para o telão, em Lucas, Evangelho de Jesus segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 5, e os versículos 1 ao 7. Lucas 5, do 1 ao 7. Nos diz a palavra do Senhor: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por que mandas? Lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Amém? Meus irmãos, esse texto sagrado, e a epígrafe já vai nos dizer, que trata-se da pesca maravilhosa, e também os primeiros discípulos que foram chamados pelo Mestre Jesus. Estes homens, normalmente Pedro, André, Tiago e João, eles não são pescadores amadores. Eles não são aqueles pescadores que, nos nossos dias, não aguentam ver um feriado para ir para a pesca. Esses homens são profissionais, e mais que profissionais, eles dependem da pesca para o seu sustento. Uma pescaria de sucesso, ela é sinônimo de botijão de gás em casa, de conta da Copel paga, da conta da Sanepar paga, do condomínio pago, do material das crianças comprados para o ano letivo, o ano que inicia-se, do pagamento do IPTU, do pagamento do IPVA. E talvez você já vai dizer assim: pastor, misericórdia, para. O único lugar que eu estava esquecendo dessas coisas, o Senhor me fez lembrar disso tudo. Mas estes homens, nos diz o texto sagrado, que com todas estas necessidades, o seu sustento, o vender estes peixes e o cuidar do sustento da família, eles tiveram uma noite de fracasso. Uma noite onde, diriam os pescadores, é jargão dos pescadores, o mar, literalmente, não está para peixes. O texto sagrado nos diz que eles trabalharam a noite toda, e o pescador profissional, ele ocupa na pescaria, normalmente à noite. E quando eles chegam fracassados, desanimados, talvez até nervosos, eles encontram-se com Jesus e uma multidão que Jesus está atendendo. E é interessante, meus queridos irmãos, que quando eles descem do barco,
e começam a lavar as suas redes, talvez sem nem conversa com os companheiros. Volto a dizer, eles estavam frustrados. Jesus está ministrando para uma multidão. E Jesus é Deus. Ele não é como a maioria dos homens que estão aqui. Me perdoe, eu vou falar um pouquinho com os homens nesse momento. Jesus está atendendo a multidão, mas ele também está conseguindo visualizar os discípulos, e ele também está vendo que eles estão lavando as redes, e ele também vê que eles estão frustrados, porque a pescaria não foi de sucesso. Porque eu disse que Jesus não é igual à maioria dos homens que estão aqui. Homem precisa estar focado numa coisa só. Se ele cuidar de duas coisas, uma vai perecer. Exemplo: se o homem estiver cuidando de um leite que está fervendo numa caneca, e o celular tocar, o que vai acontecer? As irmãs, avisa aí o que vai acontecer. O leite vai derramar. Mulher tem um dom dado por Deus que é lindo. Por isso que Deus olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Homem sozinho é um desastre, irmão. Leite derrama, não consegue achar nada nas gavetas. Na verdade, ele dá um mergulho dentro da gaveta e fica fazendo assim, ó, tirando para lá e para cá, e não consegue achar aquilo que ele está procurando. A mulher consegue olhar o leite quando está fervendo, ela consegue falar ao celular e dar uma receita de um bolo, e ainda balançar o carrinho do bebê, simultâneo, tranquilo. Mas isso é os homens, isso é nós. As irmãs, dá para dar um amém? Jesus é Deus, Ele está atendendo a multidão, mas Ele consegue visualizar esses pescadores vivendo essa situação de dificuldade. Jesus vê, falando com a multidão, no verso de número 2, a Bíblia nos diz: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, lago de Genezaré, ou da Galileia, como você quiser. Ele vê, e além de ver esses 2 barcos, ele vê também os pescadores descendo do barco, havendo descido do barco e lavando as redes. Eu quero avisar você nesta noite, que adentrou aqui pensando que ia ficar escondido, que ia ficar do lado, ninguém está me vendo, ninguém sabe o que eu estou passando, eu vou lá só para fazer um teste. Se Deus me vê, se Deus fala comigo, Deus está exatamente aqui te vendo. Ele consegue te olhar, Ele consegue ver o seu interior, Ele sabe das suas frustrações, Ele sabe dos seus temores, Ele sabe do que você tem passado. O Deus que nós estamos adorando aqui nesta noite, Ele é um Deus que vê. Esses discípulos, irmãos, depois da noite de trabalho frustrante, eles descem do barco e eles começam a lavar as suas redes. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Eu fico pensando, irmãos, como devia ser a face desses irmãos, desses pescadores. Porque quando a coisa dá certa, fica aquela empolgação, e um comentando com o outro: rapaz, mas você viu como é que foi hoje? Olha, hoje surpreendeu, eu nunca imaginei que fosse dar uma pescaria como deu hoje. Olha que coisa boa. Mas você viu o peixe que eu peguei? Você viu quando eu puxei a rede, o tanto de peixe que veio? Esse momento dos pescadores é o momento onde nem conversa eles querem. Eles estão frustrados, eles estão decepcionados, porque por mais que tentassem, por mais que usassem da sua habilidade, lança a rede desse lado, puxa a rede vazia, lança a rede do outro lado, vazia. Vamos andar mais um pouquinho, algumas milhas aqui, a gente vai aqui à frente, vamos fazer ali, quem sabe ali encontremos alguns cardumes, e lança a rede, e rede
vazia. O Deus que nós estamos adorando aqui nesta noite é o Deus que vê. E o conselho que nós temos da parte de Deus nesta noite para você: vai lavando as suas redes. Se você adentrou aqui frustrado, continue lavando as redes. Não jogue essas redes fora, mas continue lavando essas redes. Continue lavando essas redes. Mesmo com essa frustração, mesmo com essa decepção, tem um Deus que pode te surpreender. E Ele quer te surpreender aqui nesta noite, porque o Deus que nós adoramos, Ele é o Deus que surpreende. Ele é o Deus que vai além, que faz além daquilo que nós pedimos ou que pensamos. Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele conhece todas as coisas, como conhece a mim e conhece a você que está aqui nesta noite. Ele te vê. Vai lavando as redes. Foi esta semana, dia 18, o resultado do vestibular da UEL, da segunda fase. E talvez eu esteja ministrando para alguém que nesse momento está frustrado, porque você contava com a aprovação, você contava em ver o seu nome na lista, e você não viu. Mas vai lavando as redes, continua lavando as redes, continua glorificando o nome do Senhor, continua adorando e exaltando o nome do Senhor, porque tem segunda fase, tem terceira fase, tem terceira chamada, tem segunda, terceira e quarta chamada. E enquanto você lava a rede, Deus tem uma bênção para a tua vida. Deus tem uma bênção para a tua vida acadêmica nesta noite. Vai lavando as redes, porque tem um Deus no controle de todas as coisas. Para os discípulos, irmãos, é possível que lavar as redes significasse fim de jornada, significasse voltar para casa, chegar em casa e dizer para a esposa: olha, hoje não deu nada certo, hoje de todas as maneiras que nós pensamos, não deu certo. Mas eles tiveram a companhia de um Deus que estava olhando quando eles pensavam que ninguém estava olhando. E talvez seja essa a sua situação. Você pensa que ninguém está te vendo, você pensa que ninguém se importa com você, você pensa que ninguém se preocupa com você. O Deus que nós servimos, Ele está contemplando a sua luta, Ele está contemplando a sua dificuldade. Vai lavando as redes, vai lavando as redes, vai lavando as redes. Não murmure, não diga palavras torpes, mas vai lavando as redes, porque tem um Deus no controle de todas as coisas. Irmãos, quando eles estão lavando as redes, Jesus se aproxima deles, e a Bíblia nos diz que enquanto eles lavam as redes, no verso de número 3, Jesus entra num dos barcos, que era o de Simão. E ao entrar no barco de Simão, Ele não trata com Simão da frustração. Ele não diz para Simão: olha, hoje vocês não lograram êxito, foi difícil, né? Jesus não estabelece esse diálogo. Tem alguns diálogos, irmãos, que são desnecessários. Sabe aquela pessoa que chega com um gesso assim, uma tipóide, e você chega e pergunta para ela: o que aconteceu? Está vendo que ele teve um problema no braço e pergunta: o que aconteceu? Tem alguns diálogos que não se faz necessário. Jesus não estabelece um diálogo ou uma conversa a partir daquilo que ele já conhece, que ele já sabia o que tinha acontecido. Ele diz: o negócio é o seguinte, eu tenho que tratar dos negócios do meu pai. Eu vou entrar no barco de Simão, e eu vou dizer: Simão, afasta um pouquinho da terra. E era um recurso que eles utilizavam para que pudesse, as pessoas que estavam ouvindo a mensagem, tivessem entendimento daquilo que estavam ouvindo. E Jesus entra no barco de Simão, para ministrar para a multidão. Mas ministrando para a multidão,
ele também ministrava para Simão, que estava na polpa do barco, juntamente com outro companheiro. Porque os dois, quando Jesus entrou no barco, ele disse para eles: afasta um pouquinho da terra. No momento de frustração, no momento de decepção, não é hora de correr do Senhor, mas é hora de correr aos pés do Senhor. E foi isso que o Senhor falou: vem comigo aqui, leva eu um pouquinho fora da terra, e vocês vão comigo, porque enquanto eu vou ministrar para a multidão, eu vou ministrar para vocês. Antes do milagre acontecer, nós primeiro precisamos ouvir a palavra de Deus, nós primeiro precisamos ouvir a voz de Deus, porque a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus muda situações, a palavra de Deus transforma. A Bíblia nos diz, irmãos, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Deus é tão gracioso, queridos, que a audição é o último órgão a falir, quando a pessoa está em um estado terminal. Precisamos ter muito cuidado, e eu sei que o pastor Euclides fala isso quando ministra capelania. Muito cuidado com aquilo que vamos falar quando estamos orando para uma pessoa que está numa UTI, que está em um coma. Ela pode não estar falando, mas ela está ouvindo tudo. Então aquele visitador desavisado: ó Jesus, recolhe, está sofrendo tanto o teu servo. Isso é oração de ministério eutanásia, irmãos. Mesmo que a pessoa esteja lá nas últimas, nós precisamos crer que Deus pode ressuscitar, Deus pode dar vida. Nós não fomos chamados para sepultar, não. Nós não fomos chamados para dizer: Senhor, pode recolher, está no jeito que... Não, e quem faz isso é Deus. Nós somos chamados para orar, e a Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos, e eles vão ficar curados. É claro que Deus tem a vontade dEle, Deus tem a direção dEle. Mas por que a audição é o último órgão a falir? Porque quando nós falamos a palavra de Deus, mesmo para uma pessoa que está no leito da morte, Deus ainda pode trabalhar nesta vida. Você crê? Você pode levantar as mãos. Como Deus é maravilhoso, como Deus é glorioso. Ele dá a oportunidade até nos 48 do segundo tempo. Ele dá a oportunidade, porque Ele é misericordioso. Não quer que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Eu aprendo aqui, irmãos, que nós não podemos ter pressa de sair da presença de Deus. Eu não estou fazendo aqui apologia que o culto não tem que ser com ordem e decência, ele tem que ser com ordem e decência. Mas esqueça o relógio quando você está na casa de Deus. Esqueça o relógio quando você está aqui adorando o nome do Senhor. Se dedique a exaltar ao Senhor. Se dedique a glorificar o nome do Senhor. O salmista disse: vale mais um dia na casa do Senhor do que em outras partes 1000 lugares bonitos você poderia estar, mas nenhum supera estar aqui nesta noite, ouvindo o Apocalipse cantar, o grupo de louvor cantar, a orquestra tocar, os levitas adorar ao Senhor. Demais conjunto que temos aqui não tem preço, meus irmãos, está num culto de adoração a Deus, onde o nome do Senhor é exaltado, onde o nome do Rei dos Reis é exaltado. Você pode dar um glória para esse Jesus, pela oportunidade de estar aqui nesta noite para adorar o nome dEle. Se Pedro tivesse sido mal criado com Jesus, ele tinha perdido a bênção. Se Pedro dissesse para Jesus: Senhor, o Senhor entrou no barco,
nem pediu emprestado, só pediu para ir caminhando, para ir remando ele longe da terra, e agora o senhor está falando aí, o senhor não termina mais, eu preciso ir embora, a noite não foi boa, eu preciso descansar, porque eu preciso voltar outra noite, que eu tenho conta para pagar. Se ele tivesse sido mal educado, eu tinha perdido a bênção. Mas ele ficou ali ouvindo, e a palavra de Deus gera fé. A palavra de Deus, ela faz a diferença. Eu não sei qual sermão que Jesus pregou nesta manhã ali para os discípulos e para aquela multidão, mas ele ministrou, e acabando de pregar, a Bíblia nos diz que ele disse para Simão: Simão, faze-te ao mar alto. Simão poderia questionar, irmãos, e dizer: eu fiquei a noite inteira em alto mar, e agora que eu quero descansar, o Senhor me manda de volta para lá. Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Ordem do mestre. Quando a ordem é dada, não se questiona, irmão. Nós vivemos um tempo de questionamentos, nós vivemos um tempo de porquê, e a gente começa perguntando: Deus, por que isso, por que aquilo? Não tem jeito de ir num caminho melhor para a gente dizer: não, é o caminho que Deus preparou, anda nele, querido, caminha nele, não questione, mas obedeça, e à medida que a gente vai andando, que a gente vai caminhando na direção de Deus, obedecendo a voz do Senhor, Ele faz milagres. Ele faz milagres, e se você crer, você vai ver milagres aqui nesta noite. Eu ainda creio nos milagres. É por isso que este ano o tema da Assembleia de Deus em Londrina é 2019, ano dos milagres. Se você crer, tem milagre de Deus, tem milagre de Deus, tem milagre de Deus nesta noite, tem milagre de Deus para você nesta noite. Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Irmãos, a Bíblia diz no verso 5, que Simão respondeu a ordem do Senhor, e ele disse assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Pedro ainda não sabia que Jesus é Deus, e que Ele vê todas as coisas. Pedro ainda não sabia que quando ele desceu frustrado com seus companheiros da noite de trabalho infrutífera, o mestre já tinha visto eles. O mestre já tinha contemplado eles, e por não saber, por não conhecer o poder de Deus, Pedro ainda usa de uma ironia. Esse mestre aqui, meus irmãos, no original, é aquele mestre quando se usa com sarcasmo. Aqui não tem quem faz isso. Mas lá fora tem muita gente que quando está na empresa, que o líder dele dá uma ordem e diz: fulano, faz isso para mim. E quando o seu líder dá a ordem e vira as costas, ele fica ironizando, zombando do poder de chefia desse chefe. Nem sempre a expressão "sim senhor chefe" é uma expressão que de fato ela diz respeito a um respeito com aquela autorização, aquele pedido. Mas às vezes se usa de sarcasmo. O senhor manda, chefe, o senhor pode, então fala aí que eu vou fazer. Usa da ironia. Pedro tentou usar disso, irmãos, com Jesus. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Como que dizendo assim:
O senhor é filho de carpinteiro. Não acredito que o senhor entenda de pescaria. Mas essa é a minha profissão, essa é a nossa profissão. Nós conhecemos e todos os recursos que nós utilizamos à noite foi infrutífero. Mas está bom, chefe, porque o senhor manda, lançaremos a rede. Eu penso, irmãos, que Pedro obedeceu, mas ele não tinha muita certeza do que ia acontecer. Volto a dizer, Deus surpreende, e Ele quer te surpreender aqui nesta noite. Se você pensa que aquela oração que você fez para a sua família, para um membro da sua família, para Jesus salvar ele, tirar daquela situação tão terrível, que tem te angustiado, e madrugadas você acorda e diz: Senhor, até quando? Até quando isso vai continuar acontecendo? Deus está nesta noite dizendo para nós: vai lavando as redes, porque eu tenho controle sobre todas as coisas. Não faça ironia com o Senhor, mas em uma atitude de adoração, diga: porque o Senhor manda, eu farei, porque o Senhor manda, eu creio, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. A Bíblia nos diz, irmãos, que eles foram ao mar alto, verso 6, e lançam a rede, e o texto é claro em dizer, que depois de uma noite frustrante, em um momento só, quando a rede é lançada, o texto me diz, e nos diz, que uma grande quantidade de peixes tomou conta da rede. Você não vai dar glória a Deus? Você não vai dar aleluia? O Deus que nós estamos adorando, Ele sabe de cardume, Ele conhece onde estão os cardumes. Ele não só conhece onde estão os cardumes, mas Ele também conhece aonde está um peixinho. A Bíblia nos diz que um dia Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, quem que deve pagar os impostos? Os servos ou os filhos? Os servos. Então os filhos estão isentos? Sim, estão isentos. Mas faz o seguinte, Pedro, para que não escandalizemos, pega uma vara, coloca um anzol, vai lá no mar, lança esse anzol, e o primeiro peixe que subir, tira ele, abre a boquinha dele, tem uma moeda lá que dá para pagar o meu imposto e o seu, vai lá e paga o imposto. Ele que entende de cardumes, mas ele sabe onde tem um peixinho engasgado. Eu não sei se você está engasgado com alguma situação, mas o mesmo Cristo que viu um peixinho, Ele está te vendo você solitário aqui nessa multidão nesta noite. Mesmo que você esteja, parece que escondido, mas o Cristo que vê cardume, Ele também consegue ver um peixinho. E Ele tem autoridade sobre tudo e todos. Ele tem autoridade sobre a natureza. Ele é o Cristo que diz: acalma-te mar, cala-te vento, e tudo se faz bonança. Ele é o Cristo que diz: Pedro, lança a rede lá no alto mar, e virá uma grande quantidade de peixes, e os peixes vêm. Ele é o Cristo que diz: Pedro, vai lá e pesca um peixe, e desengasga aquele peixinho, e pega a moeda para pagar a conta, e o milagre acontece, porque Ele vê todas as coisas. Ele tem autoridade sobre a natureza, Ele tem autoridade sobre os animais. É esse o Deus que nós estamos adorando aqui nesta noite. Se é esse o Deus que nós estamos adorando nesta noite, tem milagre de Deus aqui nesta noite.
mas é preciso obedecer a palavra dele. Se Pedro não tivesse obedecido, irmãos, teria perdido o milagre. Mas ele obedeceu. A Bíblia nos diz no livro de Jonas, capítulo 1 e o verso 17. Preparou, pois, diga comigo, preparou, pois, um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do... Preparou, deparou, ordenou. Esse é o Deus que nós servimos. E Ele fala, e a natureza obedece. Eu não sei o que esse grande peixe estava fazendo, lá nas profundezas do mar. Mas bastou Deus dizer lá de cima: peixe, sim senhor, engole Jonas. E o peixe, no momento que Jonas é lançado, porque Deus sabia exatamente o momento que Jonas seria lançado do barco, por ter desobedecido à voz do Senhor, e quando Jonas cai em alto mar, já vem o peixe, e o peixe não vem para matar, ele vem para engolir. Eu não quero trocar esse Deus por nenhum Deus dos que falam que são deuses por aí. São deuses fracos, que não podem nada. Na maioria das vezes precisa ser carregado. Eu quero Deus que fala e a natureza obedece. Eu quero Deus que fala e o peixe vai e engole Jonas. Você quer mais? Jonas capítulo 4, verso 6. Depois de 3 dias e 3 noites, Jonas no ventre do peixe, e o desobediente lá no ventre do peixe orou ao Senhor, e ele diz: das profundezas do inferno eu clamei, e Deus ouviu a oração de Jonas lá da profundeza do mar. Esse mesmo Deus, capítulo 2, Jonas, capítulo 2, verso 10. Meus irmãos, eu acho lindo esse texto. Deus prepara o peixe para engolir Jonas. Depois de 3 dias, Deus volta e fala: peixe, precisamos conversar. E o peixe: sim senhor. Leia comigo o texto. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. A natureza obedece, mas às vezes nós temos dificuldade para obedecer a Deus. Deus está falando, eu vou fazer, eu estou no controle, e a gente está bicudo, não tem coragem de dar um glória a Deus, não tem coragem de dar um aleluia, isso não vai acontecer. A natureza obedece, e eu e você somos convidados nesta noite para obedecer. Esse mesmo Deus que fala com o peixe, e o peixe obedece, Ele está falando conosco aqui nesta noite. Se você crer, você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida nesta noite. Aleluia. E o que falar de Elias, irmãos? O profeta Elias chega diante de Acabe e diz: vive o Senhor Deus, perante cuja face eu estou, que nesses dias nem chuva nem orvalho haverá, senão segundo a minha palavra. E entrega a mensagem, não faz selfie com Acabe. É nós. Entrega e sai de cena. Não precisa postar nada no WhatsApp nem no Facebook, ele sai de cena. Aí Deus diz para Elias: Elias, vai lá junto ao ribeiro do Querite e esconde lá. Escute isso, Deus dizendo para Elias: eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem.
E os corvos obedeceram. E de manhã e à tarde, os garçons enviados por Deus levavam a costela melhor do que da Jelobel, irmãos, lá para Elias. Comia carne de manhã e bebia água. Carne e pão de manhã, carne e pão à tarde. Deus cuidando e a natureza obedecendo. Faze-te ao mar alto. E quando eles vão para o mar alto e lançam a rede, uma grande quantidade de peixes veio por conta do poder da palavra do nosso Deus. Qual é o teu pedido nesta noite? Qual é o milagre que você quer na tua vida nesta noite? O Deus que está aqui nesta noite, Ele quer fazer milagres na minha, na tua e na nossa vida. Fique em pé em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou insistir, irmãos, no momento que eles chegam à praia, e eles estão lavando as redes, em meio ao fracasso, continua lavando as redes, vai lavando as redes, vai lavando as redes, porque tem um Deus interessado em fazer milagre. E quando chegar o momento do milagre, é o momento que as redes têm que estar tudo arrumadinha, tudo prontinha, porque a pescaria é grande. Não é uma meia dúzia de peixinho não, para não dizer que foi frustrante a noite de pesca. É uma grande quantidade de peixes que Deus tem para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, para a sua empresa. Vai lavando as redes e ouvindo a palavra de Deus. Quem sabe se não é hoje esse dia que o Senhor quer fazer com que você saia daqui de posse dos milagres para a tua vida. Eles não jogaram as redes fora, lavaram as redes. Não foram desobedientes à voz do Senhor, obedeceram. E depois que eles lançaram a rede, tem um outro detalhe, irmãos, que o tempo meu terminou. Mas tem um outro detalhe. A bênção foi tão grande, que não foi uma bênção só para aqueles dois que foram junto com Jesus. Eles viraram e disseram para os companheiros: podem vir. Tem peixe aqui para encher 2 barcos. E a Bíblia diz que os barcos quase iam a pique. Deixa eu falar para você. É grande o que Deus quer fazer na tua vida e nas nossas vidas nesta noite. É grande o que Deus quer fazer. É grande, você não consegue mensurar. Mas vai lavando as redes, que pode ser hoje o dia da colheita de grande peixe na sua vida, naquilo que você precisa. Eu quero convidar o pastor Marcelo para fazer esta oração. Enquanto o pastor Marcelo se aproxima, eu gostaria de perguntar: onde temos uma pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus nesta noite? Levante a sua mão com a minha assim. Talvez você está distanciado da casa do Senhor e quer voltar para Jesus hoje. Onde nós temos uma pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus, ou retornar à casa paterna? Eu não estou conseguindo visualizar, mas se temos, vem à frente. Mas eu também quero orar por você, irmão, por você, irmã, que teve alguma decepção esta semana, e a palavra de Deus é: vai lavando as redes, e vem lavando aqui no altar, porque Deus faz um milagre na sua vida, na sua família, nos seus estudos. Tu não deu nessa primeira chamada, mas ainda não acabou. Eu disse que tem segunda chamada, tem terceira chamada e tem quarta chamada, e tem vestibular o ano que vem. Vai lavando as redes, Deus está no controle. Você que tem passado dificuldade na sua empresa, vem lavar as redes aqui nesta noite, mas vem aqui derramar lágrimas. Enquanto você vai limpando essas redes, o milagre está se aproximando da tua vida, da tua casa.
vem à frente em nome de Jesus. Você empresário, vem à frente família que tem passado dificuldade com filhos, vem à frente você que tem um membro da sua família que está distanciado da casa do Senhor, vem à frente, porque o Deus dos milagres está presente aqui nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais pessoas que estão precisando lavar as redes hoje aqui. Você que sente que o seu casamento está por um fio. Você que sente que está perdendo um filho para o mundo. Você que sente que está perdendo a saúde emocional. Venha lavar as redes, saia do seu lugar, venha lavar as suas redes. Venha dizer: Senhor, eu creio que algo novo do Senhor vai acontecer na minha vida. Que algo novo da tua parte vai me visitar nessa noite. Se você está precisando de um milagre, nós ouvimos hoje aqui, este é um ano para buscarmos milagres na presença de Deus. Venha aqui dizer: Senhor, eu creio em milagres. Venha dizer: Senhor, eu creio em milagres. Se você puder, se você quiser, ajoelhe-se. Se você quiser, erga as suas mãos. Você que ficou no seu lugar, estenda as suas mãos aqui para frente. Comece a interceder por essas vidas. Comece a dizer: Senhor, eu creio que algumas dessas pessoas vão viver milagres este ano. Eu creio que algumas dessas pessoas vão testemunhar aqui milagres maravilhosos do Senhor. Eu creio que todas essas pessoas vão experimentar um toque das tuas mãos. Pai, tu conheces as nossas necessidades. Tu conheces as nossas lutas, as nossas frustrações. Tu conheces as noites que passamos tentando pescar e nada apanhamos. Tu conheces as noites em lágrimas. Tu conheces, ó Deus, as noites insones. Tu sabes, ó Pai, todas as perdas que tivemos, todo desânimo que alimentamos no peito. Tu sabes tudo a nosso respeito. Nós sabemos pouca coisa, Pai. Nós não sabemos quase nada, mas uma coisa nós sabemos: que há um Deus no céu que nos vê, que há um Deus no céu que nos conhece, e que esse Deus que dá ordens a peixes, que dá ordens ao mar, que dá ordens ao vento, que dá ordens aos corvos, esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E é porque nós sabemos e cremos que o Senhor é poderoso, e é porque sabemos e cremos que o Senhor está aqui, que nós nos apresentamos diante de Ti para dizer: Senhor, nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. Não vamos voltar atrás, não vamos retroceder. Ainda que tenhamos tantas tristezas e frustrações e decepções, maior é o Senhor. Maior é o Senhor do que as lutas, maior é o Senhor do que as adversidades, maior é o Senhor do que os inimigos, maior é o Senhor do que todo tipo de dor que já tenhamos enfrentado. Nós lavamos nossas redes nessa noite para dizer que não desistimos. Nós vamos obedecer a Tua palavra. Se o Senhor está falando, nós vamos obedecer. Vamos orar mais, vamos ler mais a Tua palavra. A fé vem pelo ouvir, nós ouvimos isso aqui hoje. A fé vem pelo ouvir, ouvir da Tua palavra. Nós vamos seguir servindo ao Senhor. E vamos lançar as nossas redes. Vamos lançar as nossas redes, porque o Senhor há de fazer milagres na nossa vida. Hoje a pessoa que estava longe está lançando as suas redes,
voltando ao Senhor nessa noite. Hoje a pessoa que estava sem fé está lançando as suas redes, clamando a Ti nessa noite. Hoje a pessoa que estava já incrédula está lançando as suas redes, pedindo ao Senhor que mais uma vez acenda a chama da fé no seu coração. E nós cremos que todas essas pessoas que estão lançando redes hoje vão pescar peixes, e muitos peixes para a glória do Teu nome. Haverão de compartilhar, essa é a palavra profética que nós recebemos nessa noite. Nós haveremos de compartilhar as bênçãos que o Senhor derramará sobre nós. Pai, faze os Teus milagres sobre o Teu povo nesta hora. Que seja de fato um ano de milagres na nossa vida. Que a nossa nação viva um tempo novo, em que a igreja vá à frente, experimentando o poder do Senhor e testemunhando o Teu poder para aqueles que ainda não Te conhecem. É a nossa oração, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.